se encontra em Êxodo capítulo 20. Aqueles que puderem abrir. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não cometa assassinato. É isso. Não matarás. Mas eu vou te convidar ainda a abrir mais 2 textos, tá bom? Então, não cometa assassinato, Êxodo capítulo 20, verso 13. Mas eu queria que você fosse agora, voltasse um pouco para Êxodo capítulo 2. Se você perceber algum irmão, algum amigo em dificuldade do seu lado, ajude ele a folhear a Bíblia também. Êxodo capítulo 2 diz o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. E agora volte mais um pouco e vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 4. Vou ler também a partir do verso 1. E por enquanto, essa vai ser a última leitura. Por enquanto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Amém. Podem assentar. Sabemos no verso 8 o que acontece. Caim encontra seu irmão Abel no campo e o mata. Irmãos, nosso desafio com o texto hoje, mais uma vez, um texto que ele aparenta ser simples, mas as implicações são profundas. Não matarás ou não cometas assassinato. A gente sabe, não é preciso crer em Deus para entender que a vida é sagrada. Basta uma tragédia, basta uma chacina, basta qualquer coisa que de fato aconteça, seja provocado por mãos humanas ou seja provocado de forma acidental, um maremoto, um furacão. Mas percebe-se uma comoção geral quando temos um número de vítimas. E às vezes não precisa ser nem um grande número. Sabe, imagina
algo que acontece, um acidente de carro, em que você passa e você observa do lado de fora parte da família chorando e um corpo inerte dentro do veículo. Ou seja, não é preciso ser cristão para reconhecer o valor da vida humana. A grande pergunta é por que nós somos capazes de sermos tão insensíveis ao valor da vida humana quando somos diretamente atingidos, ou fisicamente, ou emocionalmente por alguém. Entenderam o ponto? Quando observamos uma tragédia, nosso coração aperta. Chegamos a sentir um nó na boca do estômago. No entanto, quando de alguma forma, ou fisicamente, ou emocionalmente, somos atingidos por alguém, esse apreço pela vida humana, ele parece que some. Ou será que isso é só comigo? Não é possível. Em 2017, eu fui assaltado. Levaram meu carro novinho, acho que tinha 1 ano só de uso. Estavam no carro eu, Cláudia, Sofia e Giovana. O Pedro ainda não tinha chegado. E meus irmãos, depois daquele assalto, eu fiquei pensando em quanta... Vamos lá, irmãos, aqui, cá para nós. Né? O bandido deu tanto mole para mim. Claro que a gente só vê isso depois, né? Mas haveria ali pelo menos umas 2 ou 3 maneiras de ter tirado a arma dele. E tinha mesmo. Eu acho que, inclusive, eu fui o primeiro assalto dele. Eu acho que ele estava aprendendo. E aqui fala alguém que já foi muito assaltado. Principalmente quando era adolescente, no calçadão de Nova Iguaçu. Quem viveu essa época sabe como é que era aquilo ali. A antiga rodoviária de Nova Iguaçu. E eu fiquei, então, maquinejando tudo o que poderia ter acontecido e que, no fim das contas, numa disputa pela arma do indivíduo, é lógico, ele não ia deixar eu tirar aquilo à toa da mão dele. Naquela noite, alguém ia morrer. Alguém ia morrer aquela noite. Meus irmãos, os nossos dias, eles não são em nada diferentes do tempo da época aqui do Êxodo. Do tempo de Moisés, do tempo de Israel. Por que Deus... Deixa eu contextualizar, né? Muitos aqui essa noite nos visitando e não pegaram, né, toda a série de mensagens, então é bom uma contextualização. Israel passou, arredondando, 400 anos, mas é muito mais... um pouco menos, um pouco mais, escravos dos egípcios. Moisés é levado por Deus, é guiado por Deus para libertar o povo do Egito. O povo estava escravizado por Faraó. Faraó tinha como base social e cultural para manter a escravidão o panteão de divindades do Egito. Então, os deuses do Egito, na verdade, estavam escravizando o povo de Deus. Deus poderia simplesmente ter tirado o povo, ter feito o Faraó, deixar o povo ir de uma vez por todas, mas não. Deus tinha um plano de inculcar fé no coração do seu povo, e para isso ele dá uma surra nos deuses do Egito, com as 10 pragas. Depois de surrar os deuses do Egito, ele liberta o povo, passa pelo Mar Vermelho, estão caminhando e chegam no Monte Sinai e se preparam para receber as tábuas da lei. E por que essas tábuas da lei? Porque depois de mais de 400 anos presos no Egito, o povo ele se misturou culturalmente e religiosamente. E precisava agora de novo aprender quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus pais. E esse Deus começa a se revelar a partir de Moisés. Você tem o episódio famoso da sarça ardente, onde Moisés vai dizer, eu não sei qual é o seu nome, quem eu digo que me enviou? E Deus diz, eu sou, diga que eu sou
Eu sou o que sou. Diga que eu sou me enviou. O que Deus estava querendo dizer com esse eu sou, ou eu sou o que sou, a ideia é o seguinte: vocês não têm como me conhecer se não andarem comigo. E na medida em que andam comigo, eu vou me revelar e vocês descobrirão quem eu sou. Sabe como? A partir do que eu faço. E o que ele faz? Ele liberta. Ele é o Deus que liberta. Liberta da escravidão, liberta da carne, do mundo, do diabo, liberta da escravidão das divindades egípcias. Muito bem. E agora eles estão diante do Monte Sinai, fumegando, e eles começam a receber os 10 mandamentos. E aqui estamos no 6º mandamento. Por que esse mandamento? Gente, não parece tão óbvio. Não mata. Não mata. Nós temos um contexto histórico e cultural aqui, onde o assassinato, e vocês vão entender por que eu estou usando esse termo, não assassinarás e não matarás. Bom, para início de conversa, porque essa é a tradução do termo exato do hebraico. Então, o assassinato ele era uma coisa muito comum naquela época. A coisa do um matando o outro era... Gente, era o faroeste caboclo aquilo lá. Só faltava a Winchester. Era uma matança. Pelos mais variados e bobos motivos. Vingança, posse de terra. Nós lemos o texto de Moisés, né? Moisés, vocês perceberam o texto? Ele foi lá, ele simplesmente foi lá. Viu um egípcio batendo em alguém do povo de Moisés, um irmão. Ele simplesmente mata e esconde. E no dia seguinte, os próprios hebreus dizem para ele: vem cá, tu também vai me matar? Tipo assim, os caras viram. E sabe, ninguém ligou o 90. Ninguém se importou. Sim, depois desse episódio, o faraó vai querer perseguir Moisés e Moisés vai fugir. Mas o ponto é que naquele contexto, tirar a vida de outra pessoa era comum e corriqueiro. Nós temos, por exemplo, uma poesia, uma ode à violência. Se encontra em Gênesis, capítulo 4, verso 23. Se trata de um sujeito chamado Lameque. Quem era esse Lameque? Lameque era da descendência de Caim. Caim, o que matou Abel. Esse Lameque, ele vai fazer uma poesia. Ele vai chegar em casa e vai dizer para as suas esposas: escuta. E assim, é como, imagina, sabe? Imagina isso aqui, sei lá, como um rap. Ou um repente. Ele vai dizer o seguinte, e isso porque também no hebraico a estrutura do texto é poesia. Ele fez uma poesia sobre isso. Ele diz o seguinte: vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. E agora ele vai se gabar. Matei um homem porque ele me feriu. E matei um rapaz porque me pisou. O cara pisou no meu pé, eu matei. Para você entender como isso era muito natural naquele contexto, e o próprio valor da vida já estava completamente perdido, acabado. Então nós temos este 6º mandamento: não matarás. Onde ele está no que a gente chama de a 2ª tábua da lei de Moisés. A 1ª tábua da lei fala da relação do ser humano com Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para ti imagens de escultura para adorar, não usem o meu nome em vão e guardem um dia para se relacionarem exclusivamente comigo. Ou seja, um relacionamento sobre vertical, onde o ser humano precisa aprender a se relacionar com esse Deus. E a 2ª tábua da lei vai falar sobre o relacionamento agora horizontal. Como se conduzir uns com os outros. E começa, e vimos isso no domingo passado, começa com honra teu pai e tua mãe. Como devo construir uma sociedade santa e justa? Onde começa isso? Alguém vai dizer, na escola. Na resposta errada. Começa em casa. Falamos sobre isso no domingo passado. Começa em casa a construção de homens e mulheres que irão consolidar, solidificar
uma sociedade mais justa. Porque esse era o propósito do povo de Israel, esse é o propósito do mandamento, num povo que iria começar a se arrumar, a se organizar. E não é à toa que logo depois de dizer, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias na terra que eu estou dando para você sejam longos, na sequência é, não mate. Simples assim. Não mate. Meus irmãos, o objetivo desse mandamento, a gente às vezes tem que aprender a ler o mandamento não somente a partir do viés negativo, mas do positivo. Se há uma proibição, significa que alguma coisa precisa ser preservada, que alguma coisa precisa ser guardada. E o objetivo desse mandamento é proteger a vida. É isso. Proteção da vida. Deus está protegendo a vida. Deus está organizando um povo para ensinar a todos os outros povos e a todas as nações o valor da vida. Tudo aqui vai estar relacionado com esse propósito de Deus. Tudo vai estar relacionado com uma certa dignidade humana que precisa ser preservada. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós temos que saber que Deus tem o objetivo de proteger a vida. Toda a vida. Toda a vida. Quando a gente olha para o mapa da violência, porque você pode pensar, não, isso era naquela época. Hoje o pessoal é mais civilizado. Hoje o pessoal é mais civilizado. Saiu um documentário interessantíssimo, depois eu posso passar para vocês se quiserem, sobre o número de pessoas que simplesmente somem, desaparecem. Um dos nossos irmãos aqui na igreja me falou desse documentário ontem, e eu comecei a assistir hoje de manhã. O número de pessoas que simplesmente, no Brasil, desaparecem. Assim, desaparece. O corpo some. Não se acha. Número absurdo. No monitoramento de violência, ano de 2021, 41.069 pessoas mortas, assassinadas. Ano de 2022, 44.000 pessoas assassinadas. Se você voltar ainda alguns anos atrás, 2012, 2013, você chega a números assim de quase 60 e poucos mil. Pessoas brutalmente, violentamente assassinadas. E quando você tem números como esse, irmãos, o sermão de hoje não vai ser fácil. O tema não é fácil. Quando você olha para um número como esse, várias instituições vão categorizar esse número num padrão de pandemia. Em outras palavras, o que está sendo dito é que há uma epidemia humana de assassinato, de gente sendo morta. Ou seja, as pessoas elas continuam hoje matando, e matando pelos mesmos motivos da época de Israel. Honra ferida, né? E o absurdo da coisa é que, por exemplo, há anos atrás, matar uma mulher porque descobriu uma traição, o fato de ter descoberto a traição e o sujeito tirou a vida daquela mulher, os advogados de plantão aí podem depois me corrigir se for necessário, há alguns anos atrás, era um atenuante
Você tem noção disso? Era um atenuante matar uma mulher se descobrisse a traição. Ego ferido. Por que me chamou disso? Por que me chamou daquilo? Bens e posses. As pessoas continuam matando umas às outras pelos mesmos motivos da época de Israel. Bens e posses. Empréstimos financeiros. E, de forma geral, vingança. Vingança. Nós temos, então, naquele contexto, um povo sendo organizado para se tornar um Estado, para se tornar uma nação, que tinha o objetivo de revelar Deus para a humanidade. Além disso, um povo com o objetivo de se tornar um Estado. Nós temos um povo que também é uma família. Nós temos aqui centenas, milhares de homens e mulheres, crianças, que todos vêm de uma mesma geração de patriarca, que se afunila em Abraão. Ou seja, são irmãos. É uma família. E uma terceira característica aqui é que nós temos então um povo, uma família, que tem como razão da existência adorar a Deus. Essa era a razão da existência deles. Inclusive a razão da qual eles tinham que fazer com que as nações percebam quem é o Senhor e como é deleitoso adorá-lo, cultuá-lo. Então, eles tinham como razão de existência adorar a Deus, ou seja, estar em plena conexão com Deus. E uma segunda razão da sua existência era ser bênção para todos os outros povos. Lembram-se do chamado de Abraão, o patriarca, o primeiro patriarca? Deus chama Abraão, o pai dessa turma toda que vai vir depois, dizendo, estou tirando da tua terra, da tua parentela, estou te tirando do meio da idolatria, estou te tirando do meio desses falsos deuses, com um objetivo, dentre tantos que é dito, um deles, para que você e sua prole sejam bênçãos para todos os povos. Bênção para todas as nações, revelando Deus. Então, alguns motivos aqui para não assassinar. Primeiro motivo, é porque o Deus Criador proibiu. Ponto. Esse já seria todo motivo. Não há questionamento quanto a isso, quando o objetivo dele é preservar a vida. Não cometa assassinatos. Segundo motivo, que ele proíbe. Porque é ele quem dá a vida. E somente ele pode tirar. Não é a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Cris. Eu te dei a vida, eu posso tirar. Mas o Senhor, de fato. Deuteronômio capítulo 32, verso 3. Vejam, agora que eu sou o único, Deus falando, não há outro Deus além de mim, causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Então, a vida é um dom, uma dádiva, dada pelo próprio Deus. Somente Ele tem o direito de tirar. Somente Deus tem o direito de matar. Eu espero que você não esteja ficando chocado com esse tipo de coisa. Porque Ele faz isso. Oficialmente. De duas formas. Primeira, de uma forma direta. Quando homens e mulheres pecam diretamente contra ele naquele contexto, e ele pessoalmente tira a vida daquelas pessoas. Mas também ele faz isso de uma forma indireta. Como? Através de instituição de autoridade. Ele institui, ele outorga autoridade, ele dá autoridade para certa instituição, vamos falar mais sobre ela daqui a pouco, com o poder de matar. Terceiro motivo, para não assassinar. Porque Deus tem o objetivo também de preservar e santificar a sua imagem. E veja então o que está em jogo. A imago Dei nos homens, na humanidade. Ele vai preservar a imagem dele e ele vai preservar essa imagem para sempre.
E é por conta da imago Dei, é por conta de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, é exatamente este o fator que nos dá valor e dignidade. E é por isso, por exemplo, que Deus, em Gênesis capítulo 9, vai instituir a pena de morte. Veja o que está escrito. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. E aí ele vai dar um motivo. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então o que ele está dizendo aqui? Um indivíduo tirou o sangue, tirou a vida, ou seja, derramou o sangue de um outro indivíduo, este vai também perder a vida. Porque a imagem de Deus foi ferida. A imagem de Deus precisa ser preservada. E meus irmãos, aqui, deixa eu falar um detalhe. Eu estou ouvindo um zumbido. Está aí para frente também? Bom, o inimigo deve estar furioso. Eu acho que é o cabo aqui. Bom, desliga a caixa aqui para mim. Ela pode estar ligada. Essa daqui. Ah, parou. O bom é que pode cortar isso depois, né? No vídeo. Eu espero que você não precise fazer terapia com o que eu vou falar para você agora, nesse momento, tá? Mas, talvez, o que eu tenho a dizer possa te dar uma crise terrível, igual quando você teve aquela crise, quando descobriu que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa não existiam. E qual é a revelação bombástica? É que quem foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano, não foi o seu pet. Não foi o seu cachorrinho e o seu gatinho. Foi o ser humano. E, infelizmente, ouvimos muito sobre muitos que preferem animais a seres humanos. Pessoas que são capazes de afirmações e até de viver realmente dessa maneira, porque eles mesmos já se desumanizaram. Eles mesmos já se desconectaram da realidade. Eles mesmos já se desconectaram de si. E logo, logo vão estar aí gastando fortuna com fantasias ridículas para ficar andando de 4 por aí. Ou será que já acontece? O seu cachorrinho e o seu gatinho não têm o mesmo valor do ser humano. A imagem de Deus no homem tem que ser preservada a qualquer custo. E é por isso aqui que o Senhor está instituindo a pena capital, a pena de morte. Alguém vai dizer, Deus é contra a pena de morte. Não, não é não. Ele que instituiu ela. E com razões que a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco. Bom, então nós temos aqui 3 aspectos de aplicação sobre esse mandamento. Primeiro aspecto, familiar. Lembra que a gente saiu desse contexto. Honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o povo de Deus, ali a nação de Israel, étnica ainda ali, todos são uma grande família. Então você tem esse contexto. O mandamento está sendo dado para uma família. Não quer dizer que quem não é da família você possa matar, tá? Às vezes a gente quer matar até o da família, não é isso? Mas o ponto aqui é uma questão familiar envolvida. Somos irmãos. Mas além de uma questão familiar, também uma aplicação, uma implicação universal, por causa da imago Dei, a imagem de Deus que precisa ser preservada em todo ser humano. E aí, não é à toa que, logo após Gênesis capítulo 3, que relata a queda humana, o abandono do ser humano, na figura ali dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o seu abandono em relação ao Criador. E logo no capítulo seguinte, é relatado então a história de 2 irmãos que se matam. A gente tem ali o primeiro assassinato da humanidade registrado.
E sabe o que é mais assustador? E é a terceira implicação. Irmãos, enquanto preparava a reflexão de hoje, cheguei à conclusão que também não vamos terminar esse sermão hoje. Fica aí o gancho para vocês voltarem domingo que vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma terceira implicação. O contexto do primeiro assassinato após o relato da queda, ou seja, a degradação humana sendo posta agora de suas entranhas com toda a sua transparência, o contexto assustador é que esse primeiro assassinato ocorre tendo como estopim um culto. Um culto a Deus gera o registro do primeiro assassinato. Dessas três implicações que nós vamos ver, de uma certa forma, elas vão estar envolvidas em tudo que eu vou falar aqui. Mas pelo menos a última implicação, eu sei que a gente não vai falar sobre ela hoje. Tá? Bom, a primeira implicação, então, é que o mandamento tem relação com toda a humanidade, é universal. Segundo, que se trata também e primariamente num contexto familiar, o que implica, além do contexto familiar de sangue, família da fé. Porque quem são os cristãos? O povo de Deus. O povo que foi chamado para serem todos filhos do mesmo Pai. Vai dizer que tu nunca teve vontade de matar um irmão aqui? Eu já tive. Algumas vezes. Os irmãos da obra sabem aqui como eu extravasava quando a gente estava quebrando os balcões. Mas isso é segredo de Estado. A terceira implicação, então, culto cristão. No relacionamento do culto, um relacionamento de culto que é aceito ou não por Deus. Bom, vamos lá. O que é assassinato? Não assassinarás, que é o texto original. Trata-se de assassinatos intencionais e premeditados. Se trata disso. Em hebraico aqui, a palavra específica é para matar, que não se pode, não é? Matar indevidamente por razões egoístas. Então, não assassinarás não mate indevidamente por razões egoístas e sem autorização. Espera aí, pastor. Então, você está me dizendo que existem situações que pode matar? É exatamente isso que eu estou dizendo. Mas vamos em frente. O pessoal deve estar achando que o pastor é doido. Vamos em frente. A ideia é que, com isso aqui em mente, ninguém deve matar ilegalmente. Nenhum israelita podia, agindo por conta própria, decidir que tinha direito de acabar com a vida de alguém. Esse é o ponto. Nenhum israelita podia, por conta própria, decidir que tinha o direito de tirar a vida de alguém. Então, de fato, o que o texto proíbe? Proíbe tirar a vida de outro de maneira intencional, com o objetivo de ter vingança, lucro ou vantagem pessoal, ou seja, matar o outro para ser beneficiado. Então, o que não é assassinato? Quando matar é lícito. O que o primeiro mandamento não proíbe? Primeiro, ele não proíbe a autodefesa. O sexto mandamento não proíbe a autodefesa. Se você quiser abrir comigo, Êxodo capítulo 22. Eu vou ler aqui para você. Verso 2 e 3. Diz o seguinte: se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Um ladrão, na madrugada, invadiu a casa, arrombou a casa. No confronto, ele foi ferido e morto.
a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Então pode. Só que a gente tem que lembrar que nesse contexto aqui não tem luz elétrica, tá? A gente tem que lembrar que nesse contexto aqui, de madrugada, eles já estavam dormindo. E que nesse contexto aqui você tem uma confusão, um embolo, para usar aí um termo mais popular. Tá? Porque em contrapartida, o verso seguinte diz o seguinte: mas, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio, mesmo que o ladrão tenha invadido a sua casa. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. E aí vai embora a lei sobre esse ponto, que seria maravilhoso se fosse instituído hoje. Sabe por quê? Não é porque eu quero que mate a turma, não. Não é isso, não. Você não vê em lugar nenhum relato de gente presa em Israel. Não tem cadeia. Foi pego roubando? Você tem que devolver o que você roubou e trabalhar para dar mais um. Eu queria que roubassem meu carro. Nesse contexto, não tem cadeia. Mas você tem a aplicação da lei. E você tem a pena de morte quando se tira uma vida. Segunda possibilidade de uma morte lícita. Quando o próprio Deus, por sua autoridade, delega oficialmente autoridade para isso. Fui redundante aqui, mas vocês entenderam. Ou seja, é uma autoridade dada por Deus ao Estado, ao governo. Nós lemos um texto que diz aqui sobre... Não, lemos no domingo passado, mas daqui a gente vai ler daqui a pouco de novo esse texto. Que fala sobre o exercício da autoridade do Estado. Que o Estado detém a espada. O Estado detém a força policial. Então, numa situação de conflito, em que se há necessidade de proteger o inocente, ou numa guerra justa, isso acontecia. E aí nós lemos o Gênesis capítulo 9, né, verso 22. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aqui então Deus ele institui a pena capital, ou seja, a morte como troca pelo causar a morte de outro. E sabe por que isso, meus irmãos? Já ouviram falar da lei de Talião? Sabe o que significa isso? Lei de Talião é a lei do tal e qual. É equivalente. Aí quando você olha de novo para a história de Lameque, Lameque tira a vida de um sujeito porque pisou no pé dele. Está equivalente? Não está. Não está. E vemos vários outros códigos também em cima dessa lei. Código de Hammurabi e por aí vai. O código que vai dizer então olho por olho, dente por dente e vida por vida. O que vocês acham? Vocês acham que esse código vale até hoje? Código de Talião? Veja o seguinte. Novamente os advogados de plantão vão nos ajudar depois. Todo código civil moderno tem esse código por base. Pelo seguinte, a pena por um crime tem que ser proporcional ao crime que foi cometido. Se tira um olho, tira o olho. Se tira um dente, tira a vida? Não. Tira o dente. Se tira a vida, tira a vida. Novamente, o ponto aqui é que existe um poder estatal, governamental, no caso aqui, nação de Israel, com seus juízes, que recebem de Deus o poder de julgamento, porque ainda assim, nenhum de nós tem o direito de se achar juiz e executor de pena. Conseguem entender o ponto? Faz sentido isso para vocês? E essa instituição da pena de morte, ela vai valer para homicídio doloso.
Então, assim, alguém pode pensar, as escrituras estão contra a pena de morte. Não, não são, não. Mas a regra santa para isso. A regra santa para isso. Por quê? Porque o valor da vida está em Deus e na sua imagem sendo preservada. E você tem alguns textos, por exemplo, comprovando isso, que confirmam a pena capital. Aí agora sim, Romanos 13, verso 4, 3 e 4. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada. Espada é para quê? Coçar as costas? Fazer cosquinha na axila? Não. A espada é o poder do Estado que executa. Pedro, na sua primeira carta, vai dizer: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor daqueles que praticam o bem. Então, isto posto, eu quero falar sobre duas situações que envolvem esse mandamento. A primeira situação eu chamei de assassinato explícito. A segunda situação eu chamei de assassinato oculto. O pastor está meio macabro hoje, né? Estou extravasando tudo. Botando para fora. Estou brincando. Assassinato implícito. Ou seja, o ato em si. Tirar a vida, de fato, fisicamente. Irmãos, talvez muitos de nós aqui possam estar pensando: caramba, mas esse é um erro que eu acho que eu não vou cair. Ou muitos de nós pensamos isso. Não. Nisso eu não caio. Nisso eu não caio. Alguns vão até dizer: olha, em casos muito específicos eu tiraria a vida de alguém. Como, por exemplo, alguém que invade a minha casa e tenta um mal físico contra a minha família. Então, alguns pensam isso. Bom, eu nunca faria isso. Não, eu não sei nem porque o pastor está batendo tanto nessa tecla. Eu não faria isso, não. Só em casos assim muito específicos. Mas, meus irmãos, o mandamento está aí porque todo ser humano tem a potencialidade de escalar a violência. Todo ser humano tem a potencialidade de escalar a violência. Sabe aquela coisa que parece óbvio, e porque parece óbvio a gente para de falar? É igual assim, você vai fazer retiro de adolescente. Aí no retiro de adolescente, você coloca um monte de regra. Depois de tal hora, não pode... Tem que estar no dormitório, acorda tal hora, não pode ficar sozinho em tal lugar... menino e menina, tal, tem os monitores. Mas ninguém nunca pensou em... A primeira coisa é chamar eles no canto e falar: olha só, não mata ninguém. Deveria ser a primeira coisa a ser dita. Porque todo ser humano tem a potencialidade de escalar violência. De novo, olhe para Caim e Abel. Você tem uma escalada ali, tá? Que pode realmente se consumar por causa de uma ira não resolvida. Não, pastor, eu não sou capaz de matar. Você é. Você é. Meus irmãos, eu moro do lado de uma academia. Não parece. Mas eu moro do lado de uma academia. Já falei com um irmão aí, alguém: por que você não vai para a academia? Eu falei: por causa do sol. Mas é parede com parede. E se tornou muito comum carros na minha garagem, na minha saída, né? Principalmente no primeiro ano, 1 ano e meio que a gente se mudou. A casa tinha ficado muito tempo vazia, então ficou muito comum aquilo. E acreditem ou não, mas via de regra, acreditem ou não, eu tenho, quanto a isso, muito mais paciência do que a Cláudia. Eu realmente tenho.
Eu estou sempre pensando em missão. Sempre pensando em missão. Então, realmente tem. Lógico, por dentro. Eu vou falar do assassinato oculto daqui a pouco. Esse é o explícito. Só que teve um dia em que eu precisava sair. Academia lotada, a rua cheia de carros. Lógico, a minha garagem né, aberta para entrada e saída. Ou seja, e eu fui sair. E quando eu saio, tem um carro que ele não parou na calçada. Ele embicou para dentro da minha garagem. Ele realmente embicou para dentro da minha garagem. E eu precisava muito sair naquele horário. Muito sair naquele horário. E eu achei aquilo de uma falta de respeito. Se ele tivesse parado retinho ali Ok, parou. Vamos tentar descobrir quem é. Mas ele embicou para dentro da minha garagem. E depois de tentar descobrir quem era o sujeito, eu desisti. E estava chamando um Uber, tirando as coisas do meu carro para botar no Uber. Eu estou segurando aqui para usar algumas expressões que podem soar ruins. E o meu portão aberto, com o carro embicado. E ele apareceu. Posso estar enganado, talvez, minha mente, meu coração maldoso, mas eu tenho para mim até que ele estava assoviando. Porque a gente quer ter mais raiva. Ele apareceu, talvez rodando a chave. Eu estava talvez numa distância da parede, ao meio do salão, sei lá. Eu fiz assim para ele. E ele realmente se achou no direito de não ser questionado. Ele realmente achou que eu estava errado em reclamar. E eu não reclamo de ninguém. E aí, o Alan que mora em mim apareceu. Eu já tenho falado isso algumas vezes nesse púlpito. Quando vocês me virem fazendo coisas muito ruins, esse sou eu. Quando vocês me verem fazendo coisas boas, dignas, santas, corretas, esse é Jesus em mim, não sou eu. O Alan apareceu. E a gente discutiu um dedo um com o outro. E eu sou o tipo de pessoa que costuma deixar para ver até onde vai. Quem anda mais tempo comigo sabe que eu faço isso. Eu costumo deixar para ver até onde vai. E eu acho que por graça do Espírito, eu estava muito consciente ali. Muito consciente. Porque sempre existe um ponto crítico. Existe um ponto numa escalada de violência que é sem volta. Não dá mais para voltar. Se a linha ela fica clara. Para quem está consciente da coisa, a linha fica clara. Se você passar daquele ponto, não dá mais para voltar. Não dá mais. E talvez alguém pense, se você não tivesse esposa e filhos, você teria ido até esse ponto? Meus irmãos, se não fosse na frente da minha casa, eu teria ido até esse ponto. É porque ele ia saber onde eu moro. E meus irmãos, eu ia esfregar a cara dele no muro chapiscado. Ai, como eu queria fazer isso. Como eu queria fazer isso. O ponto, meus irmãos, é que nós corremos, sim, o risco de quebrar o mandamento. Nós corremos esse risco, todos nós aqui. Corremos de fato esse risco.
Mas o pior é o que veio depois. Meus irmãos, eu fiquei dias e dias planejando como que eu poderia ter feito. Dias e dias, foram pelo menos 2 semanas. Na hora que o problema estourou, a Cláudia pegou as crianças e entrou. E sabe por que eu fiquei planejando como que eu poderia ter feito? Porque, na verdade, eu estava me preparando mentalmente para se acontecesse uma próxima vez com quem quer que fosse. É por isso que eu estava planejando. Para saber exatamente, tipo Dexter. Para quem viu aí, sabe o que é. Mas veja, meus irmãos, que o como eu queria, isso foi só naquele momento. Naquela hora, naquele momento. Por quê? Nos dias que se seguiram a isso, eram pensamentos angustiantes de morte. Eu queria matar ele. Pensamentos angustiantes. E o ponto e a angústia disso é que eu não queria de fato fazer isso. Mas o desejo pecaminoso tentava a todo custo dominar a minha vida, dominar a minha mente, dominar o meu coração. Foram 2 semanas de trevas. E aí eu olho de novo para Gênesis 4. Então lhe disse o Senhor: por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja encontrá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Eu tenho certeza que não fui eu que dominei, foi o Espírito. Rapidamente, outras formas de assassinatos explícitos, proibidos. O 6º mandamento proíbe o suicídio. Sim, suicídio, um dos temas talvez mais dolorosos para se tratar, principalmente para aqueles que já vivenciaram isso em família ou com amigos. Mas suicídio é pecado. Não é o pecado imperdoável, mas é um pecado. Não vou entrar nos pormenores desse tema hoje, tá? Mas para que fique marcado isso. O 6º mandamento proíbe a eutanásia. A gente quer que os nossos jovens não caiam no pecado do suicídio, mas queremos permitir que os velhos cometam o mesmo pecado. Que o princípio é o mesmo, a diferença é que se trata de um suicídio assistido, o que é mais macabro. O 6º mandamento proíbe o aborto. Salmo 139, 13 diz: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. O salmista aqui está falando de início de vida dentro da mãe. Alguns podem dizer, mas alguns tolos, podem dizer assim, mas eu não sei, nós não sabemos de fato quando se dá o início da vida. Muito bem. Imagine que nós vamos implodir um prédio, daqui 2, 3 quadras. E foi dado então um alarme para que todos evacuem o prédio. E você, que trabalha nessa obra, é o responsável por acionar o botão da implosão. E você pergunta o seguinte a quem está ao seu redor: todos saíram do prédio?
E você tem 3 responsáveis ali. O primeiro diz, sim, todos saíram, tenho certeza. O segundo responsável diz, sim, todos saíram do meu setor, tenho certeza. O terceiro responsável diz, não sei. Teria que verificar. Não consigo dar certeza de que todos saíram. Pergunto, ainda assim você acionaria o explosivo? Por mais que se afirme uma incerteza de não saber quando a vida começa, embora a Bíblia afirme na concepção, mas é maligno a proposta do aborto. Porque é apertar o botão de explodir sem saber de fato se tem gente lá dentro ou não. Eu já falei aqui sobre olho por olho, dente por dente. Se você ler o contexto lá de Êxodo 21, você vai ver que o texto ele diz respeito também a ferir bebês ainda no ventre da mulher. E haviam punições severas por conta disso, porque a vida no ventre era considerado vida. E veja, até pouco tempo atrás, a igreja, de forma geral, considerava o aborto um crime contra Deus. Hoje, infelizmente, muitas igrejas enviesaram para o progressismo, para uma linha ideológica maligna, maluca, levantando bandeira pró-aborto. Sim, você pode, de repente, até ser alguém aqui essa noite que vote no progressismo, e a gente não tem problema nenhum com isso. Nesse sentido. Você é livre para votar em quem você quiser. Agora, tenha consciência que você está colocando no poder homens e mulheres que têm como objetivo de vida matar bebês nos ventres. Encare essa realidade, não fuja disso. Ah, mas ele não tem poder hoje no cargo que eu estou elegendo ele. Não tem hoje, mas vai ter influência e um dia ele sobe. Um dia ele sobe. E por último, o 6º mandamento proíbe nossa acomodação quanto à mendicância e fome. O aborto não é a única forma que participamos de um assassinato. Nós, evangélicos, enchemos a boca para dizer, somos pró-vida, mas somos inconsistentes de muitas outras formas práticas. Lutamos corretamente pelo oprimido antes dele nascer, mas eles são tratados como menos humanos depois de serem trazidos ao mundo. Isso não faz o menor sentido. Somos hipócritas. Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, disse o seguinte: se despedes uma pessoa nua quando poderia cobri-la, a deixas congelar até a morte. Se vês uma pessoa faminta e não as alimenta, a deixas morrer de fome. Assassino. Não assassinarás. Considerem a honra e a dignidade da imagem de Deus naquele que está ali também. Segunda situação, o assassinato oculto. Ou seja, um ato desejado, pensado, de assassinar no coração e na mente. Não sei se é o caso aqui, mas pelo menos acho que já estão aqui já há mais tempo. Muitos de vocês já sabem que na Bíblia, Jesus não veio num primeiro momento melhorar a nossa situação. Num primeiro momento, não. Precisamos ser confrontados com os nossos pecados. E Jesus ele vai até as últimas consequências nisso. Pensava-se que apenas o ato praticado era abominado por Deus. Mas Jesus vai aprofundar dizendo que a raiva é como assassinato. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados:
Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, e a gente já chamou pessoas de coisas piores. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Tiago também disse que não devemos amaldiçoar as pessoas porque elas são feitas à imagem de Deus. Tiago capítulo 3, verso 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Vocês são loucos. É o que o Tiago talvez diria, vocês são loucos. Como que num tempo e num momento vocês estão adorando a Deus, louvando ao Senhor, e no momento seguinte a língua ferina está falando, está matando, está condenando, está amaldiçoando homens e mulheres criados à imagem de Deus? Vocês são loucos. É isso que Tiago estaria falando. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Texto de Tiago. E Jesus não deixa sombra de dúvida sobre o seu conceito daqueles que intentam no coração o assassinato. Ele chama de filhos do diabo. João capítulo 8, Jesus sabe que os fariseus planejam assassiná-lo. E vai dizer o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Filhos do diabo, pessoas que no seu coração planejam assassinato. E João, em sua primeira carta, vai dizer, capítulo 3, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, está morto. Continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabe quando você enche a boca para dizer eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho asco de A, B e C? Não importa que se ele é cristão, protestante, católico, espírita, o que seja. O ponto não é esse. O ponto é que todos possuem a imago Dei. E falando dele, você está falando da imago Dei, se tornando filho de Satanás e assassino. Essa semana eu fiz uma enquete no Instagram. Se eles sabiam, quem sabia, se cumpria ou não o sexto mandamento. E o interessante é que muitos já sabiam dessa realidade nossa aqui, que eu estou dizendo. Ou seja, quanto ao mandamento, principalmente cristãos, já sabiam que a quebra do mandamento não se resume apenas ao ato em si de matar alguém. Muitos sabiam disso. Não, eu sei que xingar, se irar, desejar a morte, desejar o mal, eu sei que isso também é assassinato. Não, eu também sei. Muitos. A enquete foi, aliás, na verdade, 100%. Eu acho que só crente me respondeu, que pena. Tenho que expandir mais minhas amizades. A pergunta é, e aí? Tu já sabia, você já sabia, que biblicamente, a partir principalmente do Novo Testamento, o assassinato, o quebrar o sexto mandamento, não é só matar explicitamente, mas você mata ocultamente, no coração. Você já sabia disso. E aí? Você já sabe disso. Vai ficar por isso mesmo? Ou seja,
Você vai conviver com isso pacificamente. Não, eu já sei. Já é ponto pacífico no seu coração e na sua vida. Não, eu já sei. E aí? Vou continuar. Não, você sabe? Eu sei. Rapaz, tu tem noção do que você... Eu sei. Vai continuar sendo um assassino no seu coração? É isso mesmo? Toca o barco, toca para frente. Meus irmãos, muitos, e aqui nessa noite também, estão transformando o seu coração num grande cemitério. E deixa eu falar um negócio para você. Cemitério fede. Eu disse que o texto não ia ser fácil. Um funcionário de cemitério consegue se adaptar ao cheiro dos corpos em decomposição, assim como funcionários de coleta de lixo. Mas qualquer outra pessoa sente o cheiro de longe e sente esse cheiro em você. Corações que se tornaram cemitérios, e cemitério fede. Você pode hoje ser um coração putrefato, ambulante, destilando ódio, destilando justiça própria e pessoal. O que você não está sacando é que ninguém consegue ficar perto de você muito tempo. Por quê? Ninguém consegue andar com você. Ninguém te chama para nada. Sabe por quê? Porque você está fedendo a morte. Porque da sua boca e da sua língua só sai morte. Não é porque você não escovou o dente, não. É porque o teu coração é um amontoado de túmulos que você tem prazer de manter mortos ali. Sabe quando você decide matar alguém no coração por alguma coisa que a pessoa fez? E você faz questão de ficar relembrando aquilo para continuar morta a pessoa? Faz questão. Você quer aquela pessoa morta ali. Olhe para a sua própria vida. Olhe por um instante para você. Você consegue minimamente reconhecer gente santa? Pelo menos isso. Você consegue minimamente reconhecer gente piedosa? Você consegue minimamente dizer A, B ou C, mesmo com todos os seus defeitos humanos? Mas são pessoas doces, gentis, amáveis. Você consegue perceber isso? Você consegue minimamente delinear pessoas que amam Jesus? Você consegue fazer essa diferenciação? Gente que está a vida toda numa igreja, dando dinheiro, trabalhando, seja o que for, mas não amam Jesus. E outras que claramente amam Jesus. Você consegue notar isso? Pessoas que dariam a vida de fato pelo nome e pela obra de Jesus. Você consegue ver essas pessoas? Consegue perceber que são cristãos de verdade? Se você consegue, por que essas pessoas não estão andando com você? O que repele? Se de fato você tem convicção de que é gente santa. O que repele? Talvez seja o fato de que você seja uma íngua. Uma pessoa que mata as pessoas ocultamente aqui.
talvez não tenha nem mais espaço para enterrar gente no seu coração, talvez você já esteja usando o coração de outros à sua volta para tentar enterrar as suas pessoas. Ao longo da vida você fez opções de amargura. Todo mundo que não corresponde ao que você quer, todo mundo que te ofende, todo mundo que faz algum mal contra você, você mata ocultamente. Tem gente que não sabe o que é alegria. Alegria na vida. Tem gente que há anos não sabe o que é se relacionar com família. Tem gente que não tem alegria de amigo. Tem gente que não sabe mais se relacionar nem ter verdadeira alegria com a sua própria igreja. Por quê? Porque o seu coração é um terreno de mortos. Sabe aquela listinha negra? É disso que a gente está falando. Jesus, e aqui é o caminho para fechar. Jesus está te chamando esta noite para um arrependimento. Se ouvir a palavra do Senhor esta noite, não endureça o teu coração. É o Senhor que está falando. Se sente nu diante do Senhor, desnudado, exposto. Fui exposto. Meu pecado foi exposto. Contaram para o pastor. Não, meu irmão, não me contaram. Se você se sente exposto e nu diante do Senhor, é porque o Senhor está falando com você. E ainda mais, o Senhor me pôs como pastor sobre vocês. Eu conheço cada um de vocês, eu só não vou citar o nome, mas eu estou falando com você. Não estou jogando pérola. Eu pastorei você. Eu sei com quem eu estou falando. Se ouvires a palavra do Senhor esta noite, não endureça o teu coração. Jesus está te chamando ao arrependimento. Reconheça o seu pecado, confesse ao Senhor arrependido, e Ele transformará você em um verdadeiro manancial de vida, acabando com a podridão da sua alma. A pergunta é o quanto você crê nisso. E o quanto você vai viver a partir da nova realidade que Jesus propõe com a chegada do reino dele. E meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que o que temos aqui nesta noite é uma completa quadrilha de assassinos profissionais. Todos aqui. Eu mesmo. Muitos aqui têm anos de experiência. Eu tenho 41 anos de experiência em assassinar gente de forma oculta. Adão, o nosso primeiro representante, quebrou o 6º mandamento. Ele se tornou um assassino perverso, assim como Satanás, quando pecou contra Deus. Adão tinha com a sua posteridade o dever de garantir vida, mas ao invés disso lhes trouxe morte. Jesus foi assassinado. De forma oculta primeiro e depois de forma explícita. Foi assassinado, sem direito a uma defesa justa, preso, julgado e sentenciado na calada da noite. Começou a apanhar e sofrer torturas físicas e psicológicas com o único objetivo de satisfazer o desejo de morte daqueles que zombavam dele. Morreu pendurado nu. Nu em pelos. Se é para te escandalizar mais. Quer saber o que é ter vergonha? Seja pendurado pelado, esfolado, arrebentado. Isso é ter vergonha. Coisa que ele não se usurpou de ter, de fazer.
Morreu pendurado nu em uma cruz, abandonado pelo próprio Pai Celestial. Os nossos desejos de matar as pessoas foram castigados severamente nele. Mas nele somos perdoados. Nele, o nosso desejo de assassinato é aniquilado. Para quem viu O Senhor dos Anéis, o último filme, que no cinema eu vi 8 vezes. Quando o anel cai, é lançado, não vou dizer como para não dar spoiler para quem não viu, nas lavas do vulcão de Mordor, e ele cai sobre a lava, e ele vai lentamente sendo abraçado pela lava. O anel que representava a maldade humana, dentro da pureza daquela lava, não consegue subsistir e simplesmente já não é. Simplesmente não tem mais efeito. O seu pecado no sangue de Jesus é completamente aniquilado e não te condena mais. Jesus recebeu todo o castigo que você precisava receber. Tendo satisfeito o sacrifício necessário, o Pai o exaltou acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua anuncie: Jesus Cristo é o Senhor. Agora, você é chamado a se arrepender do seu pecado e a confiar que Jesus é capaz de mudar o seu coração e que somente Ele pode fazer isso. Jesus venceu a morte para nos garantir vida para sempre.